Altivo Panfiro. Uma casa de amor. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Daremos continuidade ao estudo das obras da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. E hoje o livro Recordações da Mediunidade. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha. Eu acreditava em entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática, e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que o teu reino não é desse mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao reino dos céus. E o degrau do trono e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada nessa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não esqueça. Uma rainha de França. Querido Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, em nome do amor, nesta casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, as obras da nossa querida irmã Ivone. Permita que, além do altivo e da direção espiritual da nossa casa, a nossa irmã Ivone nos inspire, nos ajude na compreensão do estudo desta tarde. Que seja então em nome desses espíritos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Muito bem. Então vamos iniciar o nosso estudo. Vamos sentir falta da Malu, né? Malu, Itamar, que estavam sempre aqui.
infelizmente, se estiver nos ouvindo, estão fazendo falta. Mas vamos lá. Nós estamos estudando sobre a premonição. Premonições. E nós iniciamos com... como só tem 2 páginas, e para que a gente pegue o fio da meada, eu vou retornar, tá? Apesar de uma formalidade que a live exige, na verdade nós somos os mais informais possíveis. Então você pode tirar dúvidas, pode se colocar, pode me ajudar com raciocínio. É só pegar o microfone, está ali o microfone, deixa ali com ela, deixa ali lá, que o Carlos também pergunta muito, porque as pessoas ouvirem em casa, tá? Então vou só rever aqui essas 2 páginas aqui para a gente se situar. Eu vou um pouco mais rápido, a não ser que vocês parem. Aí eu vou um pouquinho mais rápido, porque nós já falamos semana passada, né? Aí ele inicia aqui. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Isso é a questão 402 do Livro dos Espíritos. Respondem os espíritos. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no seu estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Entretanto, entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Tudo bem até aí? Essa questão do Livro dos Espíritos, bem clara, né? Aí começa aqui. Ha sido objeto de muita meditação por parte dos estudiosos dos acontecimentos psíquicos transcendentais, os curiosos fenômenos de premonições, pressentimentos e mesmo os de profecia. Frequentemente, alguém vai perguntar, né? Qual a diferença de premonição, pressentimento, profecia? Ele vai dizer aqui que mais na frente a gente vai ver a profecia, os grandes acontecimentos. Na verdade, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Faz parte da emancipação da alma, o princípio é o mesmo. Mas vamos lá que ele vai dizer mais à frente. Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais durante o sono natural ou provocado de fatos que mais tarde se realizam integralmente, tais como foram vistos durante aqueles transes. Dar-se-á, então, o caso de que os sucessos da existência sejam estabelecidos fatalmente por um programa pré-estabelecido no além, programa que nós mesmos, os humanos, podem ver e analisar, contemplando a sua, por assim dizer, maqueta espiritual durante o sonho, e assim avisado do que acontecerá. Então, tem um fato aqui, mas não é somente isso. Tem coisas que vai acontecer com a sua vida, isso é uma premonição, que você já escolheu antes de reencarnar, e quando você dorme, você vê o que vai acontecer. Né? Como ele disse aqui, esse tipo de lembrança é como se você tivesse acesso à sua maqueta espiritual. Você sabe o que vai acontecer. Os grandes acontecimentos previstos na sua vida que você previu antes de reencarnar. Então, vamos mais um pouquinho para depois a gente falar de tudo. É possível que de algum modo seja assim. Os fatos capitais da existência humana, provações, testemunhos, reparações e etc., foram delineados com efeito até certo limite, como o revela a doutrina espírita antes da reencarnação.
Aí esse caso aí, certo? Pode falar no microfone. É possível que de algum modo assim seja. Os fatos capitais da existência humana, provações, testemunhos, reparações, foram delineados com efeito até certo limite, como revela a doutrina espírita antes da reencarnação. Fala. Então, eu estou lembrando da pergunta do Livro dos Espíritos 262, que fala das escolhas das provas. Da escolha das provas. Né? É isso aí mesmo. Você escolheu antes de reencarnar. Então, esses fatos principais, como ele colocou aqui, testemunhos, reparações, provações. Aí ele continua. Nós próprios, se pretendentes lúcidos à reencarnação, então, pretendentes lúcidos, porque há aquelas reencarnações impostas, né? Há aquelas que foram impostas. Nós próprios, pretendentes lúcidos da reencarnação, participamos da elaboração do programa que deveremos viver na Terra. E, portanto, a ciência de certos acontecimentos a se desenrolar em torno de nós ou conosco ficará arquivada em nossa consciência profunda ou subconsciência. Durante a vigília ou vida normal de relação, tudo jazerá, esquecido, calcado nas profundidades da nossa alma. Advindo a relativa liberdade, motivada pelo sono, poderemos lembrar-nos de muita coisa e os fatos a se realizar em futuro próximo serão vistos com maior ou menor clareza e ao despertarmos teremos sonhado o que então virá a ser considerado o aviso ou a premonição. Então ele já disse aqui o que é o aviso ou a premonição, que lá na frente ele falou premonições, pressentimento ou profecia. Então o que seria uma premonição? O aviso ou a premonição é você lembrar, você lembrou do Livro dos Espíritos, na 262, quando você, deixa eu ver o Livro dos Espíritos, você prepara a sua reencarnação. Ela disse aqui, quando lúcidos. 258? 258. Então, você já escolheu as provas antes de reencarnar. Vamos dar uma consulta rápida aqui no Livro dos Espíritos e a gente tira essa dúvida aqui. Questão 251. Na 252, os espíritos são sensíveis a belezas naturais? Não é essa. 258. 257, uma questão bem grande. Escolha das provas, na 258. No estado errante, quer dizer, quando estamos no mundo espiritual, aguardando uma reencarnação, somente o espírito puro não é errante, né? Então estamos na erraticidade. No estado errante, e antes de retomar uma vida, uma nova existência corporal, desculpem, vamos de novo. No estado errante, e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? É uma boa pergunta. Então, antes de reencarnar, você está lá no mundo espiritual, você sabe, você tem previsão? Responde os espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o livre-arbítrio. Ele é que escolhe. Então, como espírito, você sabe o que você vai passar. Quando você vem para o corpo, você tem um esquecimento do passado. Mas quando você dorme e retorna à erraticidade, você tem lembrança. E a lembrança dessa escolha que você mesmo fez, quando o espírito lúcido, como disse a dona Ivone, você sabe, está previsto, foi previsto por mim mesmo, ou com o auxílio do meu anjo da guarda, do meu guia,
tal acontecimento. Isso se dará em breve. Me empresta um lápis, por favor. Aí, Newton. Então, assim, e essa pergunta sempre me deixou uma coisa na cabeça. Obrigado. Porque nem todo mundo tem condição de escolher, né? Mas, ao mesmo tempo, o que ele está plantando é a sua escolha futura. Sim. Não é isso? É. Por isso que a dona Ivone falou, quando lúcidos, porque nem todos se escolhem, nem todos têm condições de escolher. Você Escolher que você diz assim, né? Eu quero isso. preciso isso para minha... Imagine o Francisco de Assis reencarnando na Terra. Ele vai dizer tudo que ele vai passar. Nossa. Quem é que vai dizer para ele fazer isso ou aquilo? Então vamos pegar um espírito mais... um espírito bondoso, como o altivo. Ele sabe o que ele quer. Sabe o que ele vai precisar fazer na próxima encarnação dele. Sabe? Então ele escolhe. Então ele é lúcido. E nós também fizemos isso. Mas, Nem que seja com auxílio ali dos nossos guias, nós fizemos. mas a gente, enquanto em vigília, não se dá conta, nem se a gente está em prova o Não. que quer. Não se Não. dá conta. E nem o outro tem essa capacidade também de perceber, né? Exatamente. Quando você... Aqui, essas perguntas subsequentes vão falar disso. Nós lemos aqui, na mensagem do Evangelho, que eu gosto muito, a Rainha de França. Ela diz assim, com certeza ela escolheu, que ninguém vai ser rainha à toa. Estava na programação dela. Estava na programação dela. Eu estava ouvindo ali a história da França, eu gosto muito, estava ouvindo um historiador e estava falando da Josefina de Beauharnais, né, que foi a esposa de Napoleão Bonaparte. Ela era da Martinica, uma pequena ilha que estava em disputa entre França e Inglaterra, até que os franceses venceram lá o conflito, né, e ela passou a pertencer à França. Então, era uma menina até tímida, não viveu a vida da França, vivia numa ilha isolada, tinha um sotaque carregado, tinha os dentes estragados por causa da cana de açúcar, né? Ela tomava muita, por causa do açúcar, o pai lá tinha produção de cana, então tinha os dentes estragados. Olha só, eu vou tirar a cana de açúcar, né? Que sempre vem na minha cabeça, o dente estraga por causa do açúcar. Tinha os dentes estragados e numa conversa lá com uma vidente, foi dito a ela que ela iria para uma cidade grande, iria para Paris, e seria muito importante, uma pessoa muito importante para a França e para o mundo, mas que seria muito infeliz. E seria muito infeliz. Então, olha só, uma moça, ela ainda é uma menina, não tinha nem ido para Paris, depois vai para lá, se casa, tem 2 filhos, o marido a abandona, ela é presa, fica 3 meses presa, quando estava na vez dela, porque o marido dela foi condenado à morte, à guilhotina, na vez dela, acabou lá a revolução, porque Robespierre foi preso e ela foi libertada. Ela casa com Napoleão, que era desconhecido, e é coroada rainha da França, rainha da Itália, né, de 2005 a 2010, foi rainha da França, de 2005 a 2009, rainha da Itália, enfim. E ela, com o marido dela, revolucionaram o mundo todo. Né? Não vou entrar no mérito das questões, estou falando que mexeu. Né? A Revolução Francesa trouxe uma mudança radical para toda a Europa, né? Se repercutiu para o mundo inteiro. Estava previsto no caminho dela, como espírito. Não, como espírito você precisa passar por isso. Né? E ela sabia, se ela saísse do corpo, ela lembrasse, ela ia ver.
Quando a gente leu aqui essa mensagem, ela diz assim, ó, não, rainha eu era entre os homens, rainha eu pensei de ser recebida no reino dos céus. Que desilusão. Ela não aproveitou a vida de rainha, ela faliu. Esse espírito aqui faliu. E a gente vê no final que ele se arrepende de tudo. Ele se arrependeu, porque ela era uma rainha orgulhosa. Que ela diz, rainha eu era entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus. Que desilusão. Quando vi acima, mas bem acima, seres que eu não considerava, não tinham sangue nobre. Aí ela vem dizendo o que é necessário para alcançar o reino dos céus. E no último parágrafo ela pede, né? Ore por nós, orem por aqueles que não alcançaram o reino dos céus. Ela pede, humildemente, prece para ela e para aqueles outros. Hã? Ela compreende a dor dela e dos outros. E tanto que ela já escreve essa mensagem. É uma mensagem que está aqui, imorredora. Ela passou a experiência dela. E porque a gente quer ser rico, quer ter as coisas, mas não é isso que vai fazer você chegar lá. Tudo fica aí. Ela fala, não levei nada comigo. O que eu trouxe da minha realeza? Nada. Absolutamente nada. Nem o título. Ficou tudo na terra. Então a gente prevê isso antes de reencarnar, e quando você sai do corpo você lembra. É isso que ele está dizendo. Mas não é só isso que traz essa lembrança, ou essa premonição do que vai acontecer. Porque a gente fica pensando, como é que o fulano viu que aquilo ali iria acontecer? Por exemplo, um tsunami. Quantas pessoas previram um tsunami? A gente já vai ver isso aqui. Quantas viram, né? Então, depois que acontece, ó, foi previsto isso, foi ali para o fulano, para o Beltrano. Era algo que estava para acontecer. Por quê? Espíritos sabiam que as placas tectônicas se movimentariam no fundo do mar, provocariam aquelas ondas. A gente sabe que a Califórnia está todo sobre uma placa dessa. Todo mundo sabe que vai acontecer. Quando é que não sabe? Agora, os espíritos superiores, lá sabem, eu vou falar superior, mas em condições também de estudos ali bondosos, sabe? Sabe, eles sabem. Tem espíritos que trabalham ali na natureza, trabalham nos vulcões, eles sabem quando o vulcão vai entrar em erupção? Sabe. Aqueles que trabalham em torno os que trabalham em torno daquele, né? Não necessariamente porque tem mas é lembrança mesmo, né, dessas experiências. Então esses espíritos trabalham ali, ele sabe, ele vai e fala para você, você é médium, você sai do corpo. Ele diz assim, olha só, vai estourar aquele vulcão, vem cá, olha só como é que vai ser. Quando você acorda, você diz, a Califórnia vai afundar, em breve, a semana que vem, né, até prevê a data próxima, né, perto, nesse mês. Eles veem, por isso. Então não tem nada de extraordinário, não tem milagre nenhum. Ou também pode acontecer, né, Nilton, deles sabendo que vai acontecer, mas não saberem quando. Então eles vai acontecer, por exemplo, até depois do desencarne dele, mas ele tem consciência que aquilo vai acontecer. Porque o tempo aí já é outra... É outro tempo, não dá para prever o dia exato. Não dá para prever. Desculpe em casa, Tiago, você que é novo, é esperto, sabe o que tem que fazer? Tirar aquilo ali, com a lanterna, olhar, ver onde é que está vazando, para a gente depois ir lá e tapar o buraco. É porque está chovendo muito aqui e está caindo água do teto. Não precisa ser agora. Não é o barulho, é a gente acabar com o mal. Não está aqui, ó, está ali no canto assim, ó. Agora está para lá, está para cá. Se você subir ali, tirar a lâmpada, isso tira, você joga essa lâmpada para dentro, ilumina que você vai ver. Só pega aquela escada de abrir que tem ali. Então vamos lá. É evidente que tais possibilidades derivam de uma faculdade psíquica que possuímos, espécie de mediunidade, pois a premonição não existe no mesmo grau
em todas as criaturas, embora seja disposição comum a qualquer ser humano, a qual, se bem desenvolvida, poderá conceder importantes revelações e provas do intercâmbio humano-espiritual, tais como as profecias de caráter geral, e a se cumprirem futuramente, ou mesmo de caráter restrito do próprio indivíduo e a outro que lhe seja afim. Então ele já colocou a profecia como coisas no futuro de caráter geral. A gente vê o Apocalipse de João, né? Ali tem profecia de caráter geral, né? E isso não é a qualquer um, embora seja inerente a todos os seres humanos. Para mim pode falar o que for, mostrar o que for, que eu acordo e não me lembro de nada. Agora tem gente que lembra de tudo, né? Por causa da organização física, porque a mediunidade está erradicada no organismo. Então ele vê, e esse que é bem treinado com isso, ele prevê coisas extraordinárias. Então não é todo, é inerente, é uma faculdade do homem, todos vamos ver como espírito, mas quando a gente vem para o corpo não lembra, né? Alguns poucos. Eu nem posso dormir com caneta, com o que for, que eu não lembro. Alguns casos de premonições pelo sonho parece mesmo tratar-se da interessante e bela faculdade denominada onírica, a mediunidade do sonho, né, que chama mediunidade onírica, tão citada na Bíblia e tão comum ainda hoje. E é mesmo, né, tanta gente sonha com o que vai acontecer, dá recados que ouviu do Espírito durante o sonho. Em importantes obras espíritas de absoluto critério, vemos esse fenômeno investigado, estudado e descrito por eminentes pesquisadores dos fatos relacionados com a alma humana e suas forças de ação. Os fatos modernos de premonições já não poderão causar sensação, embora continuem despertando interesse e apenas vêm, né, verbo vir, vêm para testemunhar os poderes espirituais que conosco carregamos e as relações com o mundo dos espíritos desencarnados. Então, lembrando, sabe de quê? Da obra de André Luiz, quando fala de Swedenborg e mais uns outros dois personagens, e dizendo que eles voltam, mas eles têm a questão do animismo misturado, né? Do animismo não, da tinta do médium misturada, e que a interpretação vem conforme o que ele percebe, o que ele tem capacidade de perceber, mas que não é totalmente tudo verdadeiro. Que ele viu. Porque tem um animismo, é animismo sim. Animismo vem de anima, de alma. Então, é a alma que interpreta aquilo. Então, ela dá ali o colorido dela. E, dependendo de cada um, a gente vai ver com mais precisão, com mais nitidez ou não. Dante de Alighieri, é assim mesmo. Então vamos lá, eles deram a interpretação dele. O Dante descreveu o inferno. O inferno existe, é assim, assim, assim. Ele foi numa região umbralina, mas ele generalizou, dizendo que o inferno existia, ele chamou de inferno. A sua ideia católica, ele deu aquela interpretação. Leon Denis, por exemplo, o eminente colaborador de Allan Kardec, tantas vezes por nós citado nestas páginas, a cuja dedicação à doutrina espírita tantas belas e elucidativas lições devemos, no seu importante livro No Invisível, oferece-nos excelentes casos desses fenômenos, casos rigorosamente comprovados pelos acontecimentos posteriores e ocorridos com personagens importantes da história. Transcreve ele valiosas citações
de outros autores do capítulo 13, sonhos premonitórios, clarividência e pressentimentos. Está aqui, nós deixamos aqui, nós já estou lendo um pouco rápido porque vimos tudo isso semana passada. Então, ele vai falar lá do Júlio César, vamos lá. Então, Plutarco é um historiador, né? A vida de Júlio César faz menção do sonho premonitório de Calpurnia, mulher de César. Ela presenciou durante a noite a conjuração de Brutus e Cássios e o assassinato de César e fez todo o possível para impedir este de ir ao Senado. Então é um fato histórico que Júlio César foi assassinado no celário. Só que Calpurnia, sua esposa, o avisou, porque ela viu tudinho durante o sono. E ele fez tudo para impedi-lo dele ir, mas ele foi. Cláudia, a esposa que julgou lá Jesus, esqueci. Aí atrapalhou a vida lá do Emmanuel. Ela também teve sonho e falou com ele também. E foi para o julgamento de Jesus. A esposa de Pilatos, né? Tá. Fala no microfone, ó. Vem mais perto, senta os dois mais perto aí. Fica aí uma questão, porque dentro das premonições em que elas venham a ser divulgadas, nós temos aí duas situações, vamos dizer, na atualidade. Um, que poderá ser encarado como leviandade, né? Digamos assim. Não, se é premonição, não é leviandade. Não, Se ele encarado previu e aconteceu, não é. Não por ele que previu. Estou dizendo que se ele divulgar aquilo que ele pressente, aquilo que ele previu, E é uma mentira. poderá ser encarado por aqueles que estão ouvindo como sendo uma leviandade. Como, por exemplo, você acabou de citar que a Califórnia está sob uma placa teutônica. Então, vamos imaginar que alguém prevê que, olha, na semana que vem vai acontecer. E aí poderá ser encarado pelo dizer, pô, se ele adivinha isso, por que ele não ganha na Mega Sena? Pode Seria acontecer. uma leviandade. A outra situação se isso já vem no curso da história espiritual, não se levar em consideração e tomar alguma providência para se evitar, como ficaria essa relação? Entendeu? Pode se evitar. Quando se evita, é porque aquele que não pereceu, que não passou por aquela situação, não era para passar. O tsunami lá, que arrasou lá na Indonésia, foi para lá só quem tinha que ir. Teve gente, morreu muita gente, mas teve gente que não morreu. Perdeu o avião, perdeu o voo, teve algum problema num hotel, não conseguiu chegar. Então, quando tem que acontecer, quando você tem que passar por isso, você vai passar. Quer ver? Quando caiu aquele avião da Gol, aí apareceu uma porção de gente dizendo, eu previ, teve uma pessoa que viu, eu previ, eu escrevi, eu falei que o avião ia cair, dei o número do avião, dei tudo isso. Aí foram entrevistar lá o presidente da companhia. Poxa, você não tomou providência, não foi avisado, não foi falado, a fulana disse que viu aqui o que ia acontecer, escreveu, falou com vocês. Aí ele respondeu, olha, se eu fosse dar ouvido a tudo que chega aqui, eu parava com a aviação. Porque todo dia tem um vidente, alguém que vai dizer que vai cair o avião, que vai bater o avião. A aviação pararia. Foi a resposta que ele deu. E ele está correto. Aí, vamos botar nesse caso aí, a leviandade, ou a maluquice, ou a pessoa obsidiada. Né? Como que ela vai... como é que o camarada vai acreditar nisso? Agora, se fosse o Chico falando, você tem que dar uma pensada, né? Aí entra a credibilidade do médium. Para um assassino, uma pessoa acusada de assassinato,
ser absorvida por uma carta do espírito, olha a credibilidade do médium. É diferente, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o César não foi. Se ele não tivesse ido, ele não seria assassinado. Mas as forças contrárias, ele devia ser daqueles caras que não vai acontecer nada, eu sei me defender. Mudaria o rumo da história. Mudaria. Agora, poderia ser evitado? Creio que sim. Agora, certamente ele era bem orgulhoso, senão ele não seria César, né? César não estaria ali. Estava sempre em guerra. O fim dele seria um fim duro. Poderia não ser naquele momento, né? Poderia ser em outro momento e mudaria o curso da história, né? E o próprio sobrinho, o filho de criação dele, o traiu, né? Triste. Pode-se também ver em Cícero de Divinatório o sonho de Simônides, em Valério Maxiani, o sonho premonitório de Artério Rufo. Eu não sei, não conheço esses personagens. Vamos para frente, a gente até procurou semana passada, mas tem um aqui do Abraham Lincoln. Sonhou que se achava uma calma silenciosa como na morte, unicamente perturbada por soluços. Levantou-se e percorreu várias salas e viu finalmente, ao centro de uma delas, um cadafalco em que jazia um corpo vestido de preto, guardado por soldados e rodeado por uma multidão em prantos. Quem morreu na Casa Branca? Perguntou Lincoln. O presidente, respondeu o soldado. Foi assassinado. Nesse momento, uma prolongada aclamação do povo o despertou. Pouco tempo depois, morria assassinado. Ele certamente comentou um sonho, né? Que o sonho foi dele. Ele comentou e depois divulgaram. Então nós vimos aí isso tudo semana passada, tem aqui, e nós paramos ali. Mais na frente. A moça que viu o rapaz que ia se casar, podeis, pergunta a Dona Ivone ao espírito. Vou pular ali, 153. Foi ali que nós paramos. Não, vamos ler então aqui embaixo, para não ficar faltando, né? Todavia, as obras mediúnicas espíritas, vou pegar dali. Todavia, as obras mediúnicas espíritas e as obras clássicas do espiritismo particularmente advertem que muitos detalhes, acidentes mesmo, enfermidades, contratempos, situações incômodas e etc., não foram programadas no além, por ocasião da reencarnação do indivíduo, que as sofre, decorrendo então na Terra, em vista da imperfeição do próprio planeta ou por efeito do livre-arbítrio do indivíduo, que puder agir de tal forma durante a encarnação e criá-los e sofrer-lhes as consequências. Então, o que ela está dizendo aqui? Nem tudo a gente previu, mas acontece. É o mesmo, você vem para a Terra, um planeta de provas e expiações. Você vai passar por provas e expiações. É como agora, está chovendo forte. Por mais que você se proteja para sair, você vai pegar os respingos d'água. Você tem que ir para casa, pegar uma condução, ou ir a pé. Olha, eu vou na chuva, nossa chuva não quer parar. Você vai se molhar. Está arriscado, mesmo que você saia com a capa, com o guarda-chuva, está arriscado você pisar numa poça d'água. Você corre uma série de riscos com a chuva, que não está previsto. Você não previu isso. A Terra é um planeta de provas e expiações, não é um planeta de felicidade. Então você vai passar por situações inerentes ao lugar que você mora. Não tenha dúvida, você vai sentir frio, você vai ter calor, dependendo da região que você for morar. Aí ele continua aqui. O homem possui vontade livre e, se não se conduz à altura da sensatez integral, poderá mesclar a sua existência
de grandes penúrias, que seriam dispensáveis no seu presente roteiro, e que por isso mesmo serão apenas criação atual da sua vontade, mal orientada, e não programação trazida no espaço como fatalidade. Então você vai na chuva para casa. É prudente que você espere a chuva diminuir. É ou não é? É prudente. Mas você não, eu quero chegar na minha casa. Então você vai arcar com as possíveis consequências. Você pode se molhar, você vai para o ponto, pode passar um ônibus te dar um banho. Aí a rua está cheia d'água. É prudente que você espere a água passar. Você não, eu vou entrar aqui porque eu quero ir para casa. Aí tem um fio desencapado, tem um bueiro aberto. Ah, era para acontecer aquilo? Não. Não. Quantas pessoas bebem, ficam tontas, bêbadas, sai com um carro, bate no poste e se acaba ali. Estava previsto aquilo? Não. Nós temos o livre-arbítrio, nós não somos máquinas. Previsto somente os grandes acontecimentos. Fala. Então, as grandes provas, como a da rainha que você acabou de falar, ela não nasceu para fazer tudo errado, ela nasceu para com a oportunidade de fazer alguma coisa que a elevasse, mas ela sucumbe. Isso é uma coisa. Agora, eu estou lembrando do Apocalipse, né? Que o Apocalipse vem dizendo tudo que está acontecendo, né? No entanto, não necessariamente deveria acontecer se o homem optasse por uma outra forma de escolha, se ele escolhesse de uma forma diferente, porque a gente não nasce para fazer coisa errada. A premonição, eu não sei qual é o livro da Dona Ivone, mas a próxima obra já foi orientada, a gente vai estudar Drama da Obsessão, não é ali. O Dr. Bezerra diz, não é no Drama da Obsessão, ele faz o prefácio do livro, mas tem uma obra que ele coloca, ele diz que a premonição é um cálculo matemático. É um cálculo matemático. Entendi. Tem espíritos especialistas nisso, eles sabem. Tem determinadas coisas que não é previsto acontecer, a gente sabe. Até na nossa vida, pelo andar da carruagem, vai acontecer isso, vai dar um problema. Quando a gente conhece a vida de quem a gente ama, de pessoas junto a nós, em que ela está tomando uma atitude que não deveria, você olha, vai dar ruim. Né? Você sabe, você vê. É como se você numa montanha, como está no livro dos médios, você visse uma estrada, o carro vem correndo, ele é imprudente, lá não fala nem de carro, vem uma carroça, um carro correndo, o cara está correndo muito, você sabe que ali tem um buraco muito grande. Você vê, esse cara vai bater, do jeito que ele está, ele vai bater, não tem como, ele vai ter um acidente grave. Então, é assim que eles veem. Eu não sei dar essa explicação para você. A precisão de tudo isso. Naquelas questões de EQM, eu li um livro, é até um autor americano, Robert Hood. Ele coloca um caso ali muito interessante. Ele era médico, o camarada foi dado como morto, ele estava ensacado, foi para o hospital, foi até para a geladeira, mas não morreu. Ele voltou à vida depois. Mas ele sai do corpo, ele narra diversas situações que ele viu. E tem uma muito interessante, que ele foi numa casa, ele como espírito, ele foi numa casa, descreveu a casa, o letreiro que tinha antes, e tinha um imenso quintal, uma corda, roupas estendidas no varal, as galinhas ciscando. Ele viu aquilo tudo, uma série de fatos, de detalhes. Ele volta à vida, ele lembra do que viu, ele lembra de tudo, e ele vai lá no lugar que ele viu em sonho. Ele vai lá e vê o letreiro, a casa, a roupa no varal, a galinha ciscando. Acho que o detalhe é a galinha ciscando, porque é um ser vivo, né? Aí ele viu tudo aquilo ali. Então você previu
situações que não é todo mundo que prevê. E como diz o Dr. Bezerra, é um cálculo milimétrico, é um cálculo matemático. E tem pessoas, tem especialistas nisso. Olha, você vê Jesus, né? Aí ele vai e diz assim, ó, eis que vos enviarei um novo Consolador. Vou pegar uma delas, né? Que vos fará lembrar tudo que vos tenho dito, que vos relembrará tudo que vos tenho dito e vos ensinará outras coisas, mais coisas, né? Outras coisas. Então ele sabia que aquele povo ia desvirtuar tudo, então o Consolador viria relembrar. Ele já conhecia aquele povinho. Ele sabia, ele não podia ensinar tudo, o Consolador viria ensinar o que ele não pôde falar. E veio para consolar. Olha aí a doutrina espírita aí, né? Então, Jesus, naquele encontro, nós somos espíritas, lemos a literatura espírita, os romances são deliciosos. Quando ele lê, aquele encontro dele com Públio Lentulus, o senador romano, que ele vai de noite falar com Públio Lentulus, por causa da filha que estava doente, ela tinha lepra, né? E ele vai de madrugada, vai de noite, encontra Jesus, marcou para Jesus esperou, foi lá. Quando ele viu Jesus, ficou kikiki, não abriu nem a boca, né? Jesus, um humilde carpinteiro, Públio Lentulus, um senador romano, uma figura importante. Ele poderia até impedir a morte de Jesus? Ele poderia. Ele tinha influência sobre Pilatos, estava ali, né? Ele diz assim para Pilatos, se fosse eu, espantava essa turba pata de cavalos, vira as costas e deixa Pilatos para lá. Por que ele não intercedeu? Botava essa turba para correr a pata de cavalo. Os fariseus que estavam ali sobre o comando de Caifás, de Anás. Mas não era ele, falou, se fosse eu, faria isso. Pilatos fica em dúvida ali. Aí nesse encontro com Jesus, Jesus é que fala, ele não consegue falar. Senador, seria melhor que me procurasse à luz do dia. E começa a conversar com ele. A sua filha, resumindo, a sua filha vai ficar curada, ela já está bom, ela está bem. Mas não por você, mérito da sua esposa. Pela sua esposa, ela vai ficar curada ou está curada. Agora, soa para ti o minuto glorioso de sua existência. Olha só, soa para ti o minuto glorioso da sua existência, que, dependendo da sua decisão, eu não me lembro mais as palavras, era o caminho do orgulho, do Senado, do mundo, etc, etc. Se você seguir esse caminho, só os milênios te trará de volta. Ele ainda fala assim, não vim falar com o homem de Estado. Não vim falar com o homem de Estado. Não vim falar com o homem de Estado. Estou falando com o Espírito. Mas, se você seguir esse caminho, que era do perdão à Lívia, o perdão à esposa, que ele já estava com ela não sei quantos anos, não sei se 20 anos, mantendo ela como uma mera empregada dentro de casa, porque teve Calpurnia, que fez uma fofoca danada lá, e ele ficou em dúvida, a mulher era honesta, e ele achava que a mulher o traía. Se você perdoar, se você te será poupado muitas dores. Jesus vira as costas e vai embora. Jesus vira as costas e vai embora, deixa ele num vácuo lá. Deixou entregue ao livre arbítrio. Mas Jesus viu. E com certeza Jesus sabia até a decisão que ele iria tomar. Mas só deu uma lembradinha a ele. Você é espírito, né? Você é espírito, chegou o teu momento, a luz está piscando. Pi, 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 pi. É contigo agora. Toma a decisão. Quem lê pela primeira vez o romance sofre. Porque você está vendo toda a história até ali, e você diz assim, putz, vai por aqui, meu amigo.
que ele resolve? Não, vou para casa, vou tomar essa manhã no Senado, tem uma homenagem lá no circo romano, eu vou ter que ir, eu vou lá assistir o circo, e depois da manhã eu vou, por causa de um dia, lá, os dias de festa, eu vou me reconciliar com Lívia. Só que Lívia seguia Jesus. E naquela noite, ela saía escondida com a escrava dela lá, com a empregada, para ver Jesus. Ela acompanhava Jesus. Eu estou falando porque você está prestando muita atenção, é porque você não leu, né? A história. Lê há 2000 anos. É um belíssimo livro. Tem, mas não leu. Aí ela segue e ela é presa. E ia ser entregue no circo, às feras. E ele estava lá assistindo. Ele estava lá. Se ele tivesse ido para casa, falado com a esposa, nada disso teria acontecido. Olha aí a premonição. Estava no caminho a acontecer? Não estava? Ele poderia mudar o curso? Ele tem um livre-arbítrio. Ele tinha um livre-arbítrio da escolha. Aí o que ele faz? Aqui que Lívia faz? Ela dava para ver a diferença. Dá para ver uma mulher que tem uma determinada classe social, uma mulher que é pobre. Ela pediu para trocar de roupa, porque ela não queria ser reconhecida, porque a roupa dela era mais fina, era bonita, trocou com a empregada. Na hora de abrir a prisão e mandar para o circo, para as feras, para os leões, que o povo, igual vai no Maracanã torcer para o Vascão, fica lá, Vasco, foi lá torcer para o leão, né? O povo sempre torcia para o leão, né? Ia torcer para o leão. Os cristãos lá foram acusados de uma opção de coisa, botou lá para as feras, colocou. Foi Nero. Então, na hora o soldado romano olha e diz assim, essa aqui não. Viu aquele vestido? Essa daqui, a gente vai se complicar. Essa mulher aqui é mulher de algum patrício. Tirou. Mandou a empregada embora, porque estava vestida, bem vestida. E ela, como com roupa humilde, foi, mas não tirou as joias, continuou com as joias dela. E ele perdeu a oportunidade. Uma história triste, uma história de amor, muito triste, muito dolorosa, e que a vida dele se torna um inferno, literalmente. Literalmente a vida dele é de muita dor, e ele morre, ele é cego pelo próprio filho, o cega que tinha sido sequestrado, enfim. Livre-arbítrio. Com certeza, Deus sabe de tudo. Deus, o próprio Cristo, a elevação do Cristo. Ele estava vendo, ele viu todinho a cena. Se ele for por ali vai acontecer isso. Se ele for por aqui vai acontecer isso. Mas a decisão é dele. Ele é muito orgulhoso. Já vem em reencarnações com orgulho. Infelizmente ele vai pegar esse caminho, mas é o aprendizado dele. Aí você vê ele ainda até hoje. Lívia foi lá para os páramos celestes e ele ficou. Eu estou lembrando que, quando você falou que o filho que cegou, estava no cabimento da lei por causa do passado dele, que é outra coisa, né? Então, entendeu essa questão do livre-arbítrio, do que tem que acontecer, do que não tem? Aí, como tem coisas que acontecem por causa do nosso livre-arbítrio, a gente não saiu da aula passada ainda. Servindo-nos do direito que a ciência espírita concede ao seu adepto, de procurar instruir-se com seus guias e amigos espirituais sobre pontos ainda obscuros da mesma, como o fenômeno das premonições, para os quais não encontramos explicações satisfatórias. Eu também ainda não tenho algumas explicações para isso. E a Dona Ivone está dizendo aqui, como não temos explicações satisfatórias, em nenhum compêndio espírita consultado, certa vez interrogamos o amigo Charles sobre a questão. Perguntamos, valendo-nos da escrita.
Então a dona Ivone vai perguntar para o Charles sobre a questão da premonição. Aí vem a grande pergunta, e foi aqui que a gente parou e que a gente teve que rever tudo novamente. Semana que vem, ó, já faltam 5 minutos, mas vamos lá. Pergunta ela ao Charles: podeis esclarecer-nos sobre o processo pelo qual somos avisados de certos acontecimentos, geralmente importantes e graves, a se realizarem conosco, e que muitas vezes se cumprem como os vimos em sonhos ou em visões? Boa pergunta, né? Você pode me explicar isso, Charles, por favor? Né? O processo desses esclarecimentos? Pode me esclarecer com relação a essas previsões? Ele respondeu, psicograficamente: existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um ou outro acontecimento futuro importante da sua vida. Comumente, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isso implica certo mérito, ou ainda certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe, é um amigo do além, um parente, ou seu espírito familiar, ou o próprio guardião maior, que lhe comunica um fato a realizar-se, preparando-o para o evento, que geralmente é grave, doloroso, fazendo-se sempre em linguagem encenada ou figurada, como de uso no invisível, e daí o que chamais avisos pelo sonho, ou seja, sonhos premonitórios. Está bem clara a resposta, né? E ele continua: de outras vezes, é o próprio indivíduo que, recordando os acontecimentos que lhe serviriam de testemunhos reparadores perante a lei da criação, delineados no mundo espiritual às vésperas da reencarnação, os vê tais como acontecerão, assim os casos de morte, sua própria ou de pessoas da família, desastres, dores morais, etc. Então ele falou aqui de duas situações: avisos que o seu anjo guardião lhe dá, espíritos familiares, amigos espirituais, de acontecimentos normalmente dolorosos, que a gente só vê premonição de dor, né? Normalmente, pode ter a premonição de felicidade, mas normalmente vê lá da Josefina: você vai ser muito importante, vai mudar a história lá da França, mas vai ser muito infeliz. Sempre tem um mais, né? Pô, não podia ser viver feliz com Napoleão, dá tudo certo, os dois se amarem para sempre, não é? Aí vem aqui, aí entra o orgulho de Napoleão. Quando eu lembro, a gente leu ali César, dizem, eu não estou afirmando nada, não afirmo nada que você foi fulano, beltrano ou ciclano, mas dizem aí que Napoleão Bonaparte é a reencarnação de César. Então lá, Calpurnia avisou para ele. Será que a Josefina era Calpurnia? Por aí vai, né? Tem muita coisa interessante, fica curioso, são curiosidades. Mas vamos lá. Então tem duas situações: ou avisam, ou ele mesmo sabe, quando se aproxima o momento de acontecer aquilo que ele previu. Eu até dei o exemplo do meu pai. 1 mês antes, 2 meses antes, ele falou que ia morrer. E falou como seria a morte dele. Que isso, Milton? Não vai acontecer isso não, que isso? Meu pai saudável, forte, bem, houve um crime e ele foi assassinado. Exatamente como ele previu. São coisas que estavam lá nos arquivos da alma dele. Teria que passar por uma morte violenta. Estava próximo. O circuito fechou. Tinha gente querendo ser o instrumento da lei. Como espírito ele já sabia: vão me pegar. Está perto, está próximo. Aquilo vai se cumprir. Como se fosse um preparo para o espírito dele. É um momento grave, vamos lá. A morte da minha esposa, eu nunca sonhei com nada, mas eu fui avisado por várias situações, em leituras, páginas que eu abria ao acaso, e eu dizia assim:
Não, isso aqui... Até me preocupei, meu filho vai morrer, minha filha, meu Deus, que dor. Nunca pensei dela desencarnar, nunca dei atenção para aquilo. Mas é diferente, não foi uma premonição, eu não vi. Mas eles estavam me preparando para um grande momento, um grande acontecimento na minha vida, que mudaria a minha vida completamente, como mudou. Completamente. Então, esse fato estava previsto? Estava previsto. Como eu não tenho a capacidade, a minha estrutura fisiológica não permite eu lembrar, eu não lembrei de nada, eu não vi nada. E aconteceu. Mas estava previsto, ó. É interessante, porque ela acabou sendo um instrumento para mudança. Para mudança, exatamente. Continuou sendo, para mim, o instrumento de progresso, mesmo na morte. Agora, eu tinha um livre-arbítrio. Tinha um livre-arbítrio. E eu vejo que essa obra aqui está prevista. Está prevista, estava prevista. Eu tenho certeza absoluta. Agora, eu podia vir ou não. Até porque, por todo sentimento, né, que você revela ter tido por ela, poderia ter te causado uma ter tido outra não, reação tenho. Não, tenho o mesmo sentimento que eu tinha não, e tenho. eu disse que você teve que tinha. Você tinha e tem, da mesma forma. Poderia ter te causado a perda, uma revolta, e você várias ter coisas. Caminhado para outro lugar. Várias coisas poderiam ter acontecido. Várias coisas, não é só isso. Várias coisas. E o caminho certo era fazer o que eu fiz, graças a Deus, inspirados, ajudados. Então, agradeço também a ela por tudo. A gente está aqui trabalhando. Mas você tem sempre o livre-arbítrio. Prever antes de nascer, por problemas que você causou lá atrás, olha, só tem uma maneira. Você vai lá, não, eu deixo, eu quero, você pede, vamos lá, então tudo bem, você quer? Vamos facilitar o teu caminho, vamos lá, vamos te ajudar, vamos botar. Agora, quando chegar lá, entrar num emburrecedor, o emburrecedor é o corpo físico. Você fica burro, você esquece o passado. Você fica livre para decidir. Faço ou não faço? Você escolheu sua esposa para casar, você era livre, você podia ter dito não. Até na hora do altar, que o padre ainda te dá a última chance. Você aceita como é você, sim ou não, né? Isso aí. Então vamos lá. Ponto. E os seus protetores espirituais, que igualmente conhecem o programa de peripécias do pupilo delineado no evento da reencarnação, com mais razão advertirão no momento necessário, seja por meio do sonho, seja intuitivamente. Os guias avisando. Pode acontecer que, num caso de traição de amor, por exemplo, provação que tanto fere os corações sensíveis e dedicados, e nos casos de deslealdade de um amigo e etc., o paciente durante o sono penetre a aura do outro, por quem se interessa, e aí descubra as suas intenções, lendo-lhe os pensamentos e os atos já realizados mentalmente, como num livro aberto e ilustrado, tal a linguagem espiritual. E então virá o que o outro pretende concretizar em seu desfavor, como se for a realização de um sonho, pois tudo foi habilmente gravado em sua consciência e as imagens fotografadas em seu cérebro, permitindo a lembrança ao despertar, não obstante empalidecidas. Futuramente, o fato será realizado objetivamente, e aí está o aviso. Até uma traição. Você lê no pensamento do seu cônjuge, da pessoa que você ama. Então pode ser avisado por alguém, pode estar na sua programação, porque você programou aquilo, e pode acontecer, você tem que passar pela traição, você também traiu. E a traição é sempre dolorosa.
e você percebe, você sente, e o fulano está fazendo isso. Fala. Estou lembrando de um outro livro da Ivone, eu acho que é O Cavaleiro de Hubert, se eu não me engano, que fala que quando você, em vigília, quando você está adulterando, o teu parceiro identifica tudo pela vibração que impregna naquela pessoa, onde você não reconhece aquela pessoa, mas não é a pessoa, é a vibração da pessoa que está diferente. É exatamente isso que acontece. É isso mesmo. Tudo bem até aí? Vamos parar aqui. Muito boa, né? A lição, não é? O estudo. Nós vamos ter que parar aqui. Como ele vai falar uma outra, semana que vem a gente vai continuar aqui nessa resposta, onde nós paramos semana passada. Só que eu não vou voltar, vou continuar daqui. Podeis esclarecer sobre o processo? Ele respondeu psicograficamente, a gente vai ler. Então vamos parar na página 153 e semana que vem a gente continua. Tá bom? Hã? Não. 153 é a minha página. Ele anota ali a minha página. É a mesma da semana passada. Bom esse estudo, não é? Muito bom. A gente estudou aí, 1h10. Parece que foram 10 minutos, né? Tem muita coisa. Então a gente vai pegar isso aqui e continuar daqui. Agradecemos a nossa irmã querida, a Dona Ivone, ao Charles, ao Dr. Bezerra, ao Chico, os seus amigos que tanto a ajudaram e certamente continuam ajudando na vida em que se encontra e nos esclarecendo, levando esclarecimento para tantas pessoas, para nós que o recebemos e muito agradecemos o seu esforço, muitas vezes a sua exposição para um aprendizado nossos e não cometermos os mesmos erros. Obrigado. Obrigado a essa casa de luz, essa casa de amor que nos recebe para esses estudos, que nos dá oportunidades de esclarecimento e de mudança de hábitos, apresentando-nos até os mais desvalidos, para que possamos ser úteis a eles, colocando em prática tudo o que aprendemos. Obrigado ao Altivo, obrigado Leon Denis, obrigado Allan Kardec, obrigado a Dona Ivone, a Lourdinha, a Elvira, Cida, Neus, amigos queridos, em nome de vocês, em nome do amor, da direção espiritual desta casa de amor, em nome desse sentimento magnânimo que estamos buscando entender, compreender e expandir em nossos corações, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do livro Recordações da Mediunidade. Que assim seja. Graças a Deus.